Olá, prezado aluno, voltando aqui para o vídeo 2 da aula 10 da nossa matéria de Introdução ao Estudo da Teologia. Bem, disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras. Assim como para apreciar devidamente a poesia se necessita possuir um sentido especial para o belo poético, o belo e o poético, e para o estudo da filosofia é necessário um espírito filosófico. Assim é da maior importância uma disposição especial para o estudo proveitoso da Sagrada Escritura. Primeiro é que necessita-se de um espírito respeitoso. Um filho que não respeita que caso fará dos conselhos, avisos e palavras de seus pais? A Bíblia é a revelação do Onipotente. Então, em Isaías 66, 2 diz: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Necessita-se também de um espírito dócil. Isso significa a ausência de obstinação e teimosia diante da revelação divina. É preciso receber a palavra de Deus com mansidão. Tiago 1, 21. Continuando, necessita-se de um espírito amante da verdade, um coração desejoso de conhecer a verdade. João 3, 19 a 21. Necessita-se de um espírito paciente, como o garimpeiro que cava e revolve a terra buscando com diligência um metal precioso. Da mesma maneira, o estudioso das Escrituras deve pacientemente buscar as revelações que Deus propôs e que em algumas partes é bastante profunda e de difícil interpretação. Continuando aqui, necessita-se também de um espírito prudente, iniciando a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais difícil. Tiago capítulo 1, versículo 5, assim se expressa: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Bem, meus queridos alunos e alunas, vamos ver aqui agora também as regras fundamentais de interpretação. Bem, eu estou colocando isto para vocês, mas vocês verão com mais profundidade durante o estudo da matéria propriamente dita. Mas quero só dar aquele iniciozinho para vocês. Esta matéria hermenêutica pertence a um outro professor da nossa grade. Então vamos lá, regras fundamentais de interpretação. É bom lembrar que a maior de todas as regras é que a Escritura é explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Essa é uma regra fundamental, é a regra das regras. Primeira regra: é preciso, o quanto possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Vou explicar. É preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Porém, tenha-se sempre presente a verdade de que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Exemplo, Gênesis 6, 12. Lá você vai encontrar a palavra carne. A palavra carne, no sentido usual e comum, significa pessoa, toda a carne. Você vai encontrar também a carne no sentido literal, que é o tecido muscular. Segunda regra:
é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Exemplos. Fé, em Gálatas 1:23, significa crença, ou seja, é doutrina do Evangelho. Já fé, em Romanos 14:23, significa convicção. B, aqui outro exemplo, né? O B, o A, o B. Graça, em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, significa misericórdia, bondade de Deus. Já graça, em Atos 14:3, significa pregação do Evangelho. Viram como é interessante essas regras da hermenêutica? C. Carne, em Efésios 2:3, significa desejos sensuais. Já em 1 Timóteo 3:16, carne significa forma humana. E lá em Gênesis 6:12, carne significa pessoas. Viu como é importante o estudo científico, usar as ciências para entender a palavra de Deus? Claro, sempre lembrando da inspiração, da iluminação do Espírito Santo. Terceira regra. É necessário tomar as palavras no sentido indicando, ou melhor, indicado no contexto, a saber, os versículos que estão antes e os que estão depois do texto que se está estudando. E no contexto achamos expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra obscura no texto que estamos estudando. Então é preciso tomar as palavras no sentido indicado no contexto. Quarta regra. É preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras, aquelas palavras que não conhecemos, que causam dúvidas. O objetivo ou desígnio de um livro ou passagem se adquire, sobretudo, lendo-o e estudando-o com atenção e repetidas vezes, tendo em conta em que ocasião e quais pessoas originalmente esse livro foi escrito. Alguns livros da Bíblia já trazem estas informações. Provérbios 1:1-4 vai indicar Provérbio de Salomão, por exemplo. Quinta regra. É necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais pelas espirituais. 1 Coríntios 2:13. Passagens paralelas são as que fazem referência uma à outra, que têm entre si uma relação ou tratam de um modo ou de outro de um mesmo assunto. Você vai estudar isso aí nas matérias de exegese, com os paralelismos sinonímico, antitético, sintético, enfim. Então essa é a quinta regra da hermenêutica. É necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais pelas espirituais. Existem paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensinos gerais. Primeiro, paralelos de palavras. Quando lemos um texto e encontramos nele uma palavra duvidosa, recorremos a outro texto que contenha palavra idêntica e assim entendemos o seu significado. Exemplo, lá em Gálatas 6:17, Paulo escreveu: trago no corpo as marcas de Jesus. Fica mais fácil o seu entendimento quando lemos a passagem paralela. 1 Coríntios 4:10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Entenderam? B.
paralelo de ideias. Vimos aqui paralelo de palavras, agora paralelos de ideias. Para conseguir ideia completa e exata do que ensina determinado texto, talvez obscuro ou discutível, consulta-se não somente as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e fatos contidos em textos ou passagens que chamam-se paralelos de ideias. Exemplo, Mateus 16:16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quem é esta pedra? Se pegarmos em primeira epístola de Pedro 2,4, a ideia paralela é: e chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, entenderemos que a pedra é Cristo. Outro exemplo está em Gálatas 6,15. O que é de valor para Cristo é a nova criatura. Que significa esta expressão figurada? Consultando o paralelo de 2 Coríntios 5,17, verificamos que a nova criatura é a pessoa que está em Cristo, para a qual as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Ok? E paralelos de ensinos gerais. Então vimos aí paralelos, né, de palavras, de ideias e paralelos de ensinos gerais. Agora, para a correta interpretação de determinadas passagens, não são suficientes os paralelos de palavras e de ideias. É preciso recorrer ao teor geral, ou seja, aos ensinos gerais das Sagradas Escrituras. Exemplos: o ensino de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei só será bem compreendido com a ajuda dos ensinos gerais da Bíblia toda. Segundo o teor ou ensino geral das Escrituras, Deus é um Espírito onipotente, puríssimo, santíssimo, conhecedor de todas as coisas e em todas as partes presente. Porém, há textos que aparentemente nos apresentam Deus como ser humano, limitando-o ao tempo ou ao lugar, diminuindo em algum sentido a sua pureza ou santidade, seu poder ou soberania. Tais textos devem ser interpretados à luz dos ensinos gerais das Escrituras. Caso a hermenêutica não exerça a sua missão, as formulações de fé se tornam anacrônicas, reduzindo-se com o tempo à recitação de fórmulas de pouca inteligibilidade. A hermenêutica faz parte intrínseca do próprio conceito e da identidade da teologia. Portanto, a tarefa hermenêutica sempre existiu, mas a consciência explícita de sua utilização soa relativamente nova. Vários fatores levam a perceber a necessidade da hermenêutica, tais como a descoberta da historicidade, a valorização das culturas, o conhecimento do sujeito cognoscente e da realidade social.